Esta é a maternidade de um hospital português. Estão várias mulheres em trabalho de parto. São permanentemente vigiadas. João nasceu com 1,43 kg às 30 semanas de gestação. Está na unidade de cuidados intensivos há um mês. Ana tem 31 anos. Vai entrar no bloco operatório para fazer uma cesariana que está programada há semanas. Ana já nasceu num hospital, mas a sua mãe ainda nasceu em casa. A taxa de mortalidade infantil em Portugal é atualmente muito baixa, uma das melhores do mundo. Morrem cerca de 3 bebés por cada 1000 que nascem. A mortalidade materna quase desapareceu. Mas não foi sempre assim. Há 50 anos, em 1960, Portugal era o país da Europa com a mais alta taxa de mortalidade. Nessa altura, morriam cerca de 77 bebés por cada 1000 nascimentos. Como chegamos até aqui? O que é que foi preciso mudar para estarmos hoje ao lado dos países mais desenvolvidos? É esta a história que vamos contar. Nos anos 60, poucas eram as mulheres grávidas que iam ao hospital ter os seus filhos. Em 1961, por exemplo, não chegava a 20% o número de partos realizados em ambiente hospitalar. A grande maioria nascia em casa, com a ajuda de vizinhas e curiosas, às vezes da família. Nasciam muitas crianças, mas mães e filhos morriam em grande número. Raras eram as famílias que não tinham na sua história esta realidade triste. Quantos filhos tem aqui? Tenho 12. 12. Um. Morreu um. Sabe o nome deles todos? Sim. Então vai lá, diga lá. A mais velha é Maria Elisete, a outra é a Ana Maria, que é aquela que está nas esteiras, aquela que Guilhermina Maria. Esta é a Otília. Esta é a Helena. Aquela é a Rosália. Aquela é a Rosália. Esta é a Maria da Assunção e esta é a Natália. Os Pois. rapazes. Este é o Mário José, este é Cipriano, este é José Augusto e aquele é José António. Até aí o que morreu tinha O quanto? menino que fosse tinha 13. 13 anos. E morreu com quantos? Vou com 8 meses. Nessa altura, Portugal era muito diferente do que é hoje. O país era pobre e rural. Uma grande parte da população, cerca de 33%, não sabia ler nem escrever. Vivia-se em ditadura. Havia censura
e a polícia política vigiava a oposição ao regime. O país estava em guerra nas colónias há já vários anos. Guerra e pobreza estavam na origem de uma forte imigração. A percentagem de famílias pobres era muito grande. A distribuição dos cuidados básicos de higiene eram muito limitadas, quer em casa, quer na distribuição de água, quer nos esgotos. O que predominava nessa época eram doenças infecciosas instaladas em crianças malnutridas, o que significava que a situação era explosiva de contágio, nomeadamente a diarreia, que era o nosso flagelo. Claro, resultando disto tudo, era uma taxa de mortalidade infantil muito elevada, do nível dos maiores da Europa e equivalentes aos que hoje existem nos países do terceiro mundo. Verificámos também pelas causas de morte da mulher, que as principais causas eram ou a hemorragia ou as complicações do aborto. O aborto era, de facto, muito frequente e causava mortes, era uma das principais causas. Que havia partos em jovens, muito jovens, com menos de 15 anos, e em mulheres muito idosas também. Muito idosas, muito passe, relativamente a ter o parto. 42, 43, 45, era assim, essa média. As elevadas taxas de mortalidade materna e infantil estavam ligadas às más condições de vida, à ignorância e à falta de planeamento familiar. Os cuidados de saúde não chegavam a toda a população, mas são feitos alguns esforços de melhoria. O Plano Nacional de Vacinação começa timidamente em 1965. Mas é difícil chegar a todos e vencer os medos de uma população rural e com pouca instrução, que vivia muito isolada. A Associação para o Planeamento da Família é oficialmente criada em 1967, mas é olhada com desconfiança por setores da Igreja e do Governo. Portanto, dentro dessa saúde materna e de planeamento familiar, há uma médica para lhes dar consulta e há enfermeiras para lhes dar um bocadinho de ensinos e ajudá-las não a reduzir os nascimentos, mas a controlá-los. Introduziu-se, e digamos que clandestinamente, atividades de planeamento familiar. Tentámos que o planeamento familiar, fazer o espaçamento das gravidezes. Era clandestino, como digo. As enfermeiras colaboravam de uma maneira espantosa. Eu lembro-me de haver enfermeiras que diziam: eu sou muito católica, o meu irmão também é católico, mas eu vou fazer planeamento familiar porque estas mulheres... Porque apareciam mulheres ainda com maridos alcoólicos, com sífilis, que não se tratavam, 10º filho. Era, de facto, muito mau. Era um ambiente muito, muito pesado. Não me lembro de se dar a pílula nos anos 60. Muitas vezes era através do período menstrual. Nós dizíamos, quer dizer, fazíamos mais ou menos um estudo com elas, que dava mais quando elas eram mais certas na ovulação, e nós fazíamos ali umas continhas, fazíamos ali com elas e estávamos sempre muito em cima do acontecimento. E elas aceitavam tanto a parte boa, como aceitavam a parte mais difícil para nós de estar a dizer o que elas não deviam fazer, e com elas nós ajudávamos muitas vezes na contagem da parte das menstruações e da ovulação, para ver se não tinham relações sexuais nessas alturas, até depois se começar a dar muito repeticiamente uns medicamentozinhos para elas não engravidarem. Esta situação que se vivia nessa altura, em 69, quando eu fundei a primeira consulta, era dramática, e aqui o Porto, por exemplo, Santo António, onde eu trabalhava, notava bem isso, em que nós tínhamos, digamos assim, uma média de interrupções da gravidez voluntária, mas ilegal, de 8, 10
em cada 100 e vinham ao Santo António corrigir a retenção de restos ovulares, etc, etc. A percentagem era enorme, o número de doentes com abortos provocados que ocorria ao Hospital Santo António. Em 1971, durante o governo de Marcelo Caetano, é publicada a lei que cria os Centros de Saúde. Gonçalves Ferreira, secretário de Estado da Saúde, e o seu diretor-geral, Arnaldo Sampaio, lançam as bases de um sistema que viria, mais tarde, a melhorar decisivamente os cuidados de saúde e a inverter o rumo dos nossos indicadores. Muitas mulheres vão pela primeira vez ao médico, aprendem os cuidados básicos de higiene e alimentação. Mas a maioria continua afastada. É preciso ir aos locais onde a população vive e ensinar. Olha, diga-me uma coisa, vai na segunda-feira ao centro, não vai? Faço em conta. Na parte de manhã? Sim. Tem caminhonete, não tem? Sim. Pois. Olha, agora, ela está boazinha, já come caldo? Come, mas ao operar custou-lhe muito a encarregar a comê-lo. Primeiro cospe tudo, não é? Pois. Ela tem essas borbulhas, essas coisas na cara. Há quanto tempo é que lhe apareceram? Apareceram lá coisa de 8 dias. De 8 dias. Só tem na cara ou tem pelo corpo todo? Também tem nas pernas. Também tem nas pernas? Também sim. Muito. É pouquinho, mas está a começar a rebentar. Olha, diga uma coisa, e o leite? A senhora já lhe tem feito o biberon sempre? Tenho, sim. Já conseguiu acertar as contas ou ainda tem dificuldade? Ainda há dificuldade, porque a gente não sabe ler. Pois. E não tem também o seu biberão, não tem... Não tem marcas? contagem, não, senhora. Pois. Portanto, ali dentro, daqui um bocadinho, vamos lá dentro, eu vou explicar à senhora como é que a senhora há de fazer para marcar. Sim, era favor. Pediam-se umas tantas análises, que são as análises de rotina e que são as mesmas que em qualquer ponto do nosso mundo europeu, digamos assim. Fazia-se o controle do feto, a vigilância do feto, como é que o feto ia evoluindo, a auscultação do feto. Não havia ainda ecografias, como é óbvio, mas com a prática chegávamos a conclusões muito interessantes, por vezes até se era rapaz ou rapariga, estou brincando um pouco, mas até brincávamos com isso e com uma certa base. Estava ligado ao peso do bebê, e se era mais pesada era rapaz e se fosse mais leve era rapariga. Essa identificação do grau de risco era muito bom porque orientava a necessidade ou não de enviar para uma consulta de obstetrícia no hospital. Note, havia depois a ligação com o hospital. Esta ligação era muito precária. Aí as coisas surgiam dificuldades. Quer dizer, nós não tínhamos não havia uma abertura dos hospitais muito grande em relação... Não havia uma ligação muito boa entre cuidados de saúde primários e os hospitalares e os hospitais. Talvez porque eles também não tivessem todo o apoio, toda a disponibilidade, quer em número de profissionais, quer em termos de material, para darem um melhor apoio. O nosso trabalho de enfermagem era um trabalho dentro do centro de saúde, mas tínhamos especial atenção fora do centro de saúde da maneira como viviam, porque só conhecendo o outro lado é que nós podíamos dar os cuidados individuais e personalizados e de acordo com as condições de saúde da família. De maneira que eu conhecia aquelas famílias todas, elas conheciam-me a mim, às vezes eram até muito simpáticas, às vezes dentro de uma barraca faziam um bolinho e às vezes guardavam para a sua enfermeira quando lá ia comer e eu às vezes até tinha que comer assim umas condições, mas comia. E tornaram-se, portanto, tornei-me enfermeira e às vezes uma pessoa que a mim gostei, porque era uma pessoa que elas tinham confiança e que me contavam determinadas situações que iam dar à saúde eu podia interpretar melhor os sintomas e as doenças e orientá-las para onde elas deveriam ir e ensiná-las os cuidados de saúde que elas poderiam fazer na sua casa. Com o fim da ditadura, em 1974, aceleram-se as grandes transformações sociais que haviam começado no final dos anos 60. Nesta altura, em mais de metade das habitações,
Não havia água canalizada. Cerca de 40% não tinha esgotos nem casa de banho. À volta de 36% não tinha ainda eletricidade. São números elevados quando comparados com os de outros países europeus. Há muito por fazer. É preciso que todos tenham acesso à eletricidade, água potável e esgotos, que o analfabetismo diminua, que as famílias que habitam nas periferias das grandes cidades tenham uma habitação digna para viver. Em 1975, um ano após o fim da ditadura, começa o serviço médico à periferia. Os médicos recém-formados vão durante um ano para fora das grandes cidades. Tomam conta de uma população que raramente teve assistência médica. Aqui no Conselho de São Frio, como sabe, existe só um médico-presidente, não é? De maneira que a periferia neste Conselho só foi proveitosa. Neste momento estamos cá a trabalhar 5 colegas, distribuídos por 3 casas de povo, serviços médico-sociais em São Frio, centros de saúde e urgências hospitalares. Havia uma assimetria muito grande. Lisboa, pois, estaria razoavelmente bem, mesmo a periferia de Lisboa. O espaço dos centros de saúde era, digamos, eu não digo miserável, mas quase, porque era um primeiro andar, o segundo andar, havia escadas para subir, havia, na periferia de Lisboa havia centros onde nem sequer a água não escorria bem, não havia os esgotos, não havia. De modo que eu lembro-me de ter visitado centros de saúde assim, e ter pensado uma grave a subir este segundo andar. Era um apoio ao domicílio e as enfermeiras tinham carros, era o Volkswagen, para ir fazer as visitas. Era o Volkswagen, que era da Direção-Geral. E isso falo em Lisboa e no Porto, Coimbra também, mas digo Bragança, Mirandela, Guarda, Castelo Branco, era de facto muito mau. Havia poucos centros de saúde relativamente ao território e à população, de modo que era também muito difícil. Bom dia, minha senhora. A senhora que é a dona Alexinda, não é? Olha, eu venho cá conversar com a senhora. Soube lá na escola que a senhora estava grávida e eu queria conversar com a senhora porque eu pertenço... Sim, obrigada. É que eu estou no centro das consultas da saúde materna e de maneira que eu queria conversar com a senhora, queria saber que idade tinha a senhora, que idade tem? Tenho 31. 31 anos. A senhora já alguma vez foi a uma consulta das grávidas? Não, senhora. Nunca foi. Nem nunca fez consultas de planeamento familiar também. Estávamos muito entusiasmados, embora os meios, por vezes, fossem ainda muito escassos, porque, de facto, nós tínhamos muito pouco a saúde pública e estava muito abandonada, digamos, não? Como é que a senhora se chama? Maria Antonieta das Dores Santos Silva. Parece que está grávida. Desconfio que sim. Mais uma vez. É verdade. Quantos filhos é que já tem? 11. E este filho que vai nascer porque a senhora quer ou vai nascer por acaso? Vai nascer por acaso, calhou. E os outros também nasceram por acaso? Bem, quer dizer, os outros nasceram por acaso, que eu não sou pessoa de deitar abaixo, não é? Porque às vezes queria comprar o que havia de comprar, mas não tinha. Quer dizer, a senhora sabe que existem métodos anticoncepcionais. Pois, com certeza. Mas nunca os utilizou? Não, senhora. Porquê? Nunca calhei a ir ao médico, nem fazer nada disso, não é? Ensinaram-me o que havia de usar, mas não era que fosse muito dinheiro, mas calhava eu não ter o dinheiro e não comprei. Chegava a Pontes naquele dia, bastava só aquele dia para ficar logo. Vivem todos nesta casa? Todos nesta casa. Quantos quartos tem lá dentro? 3 quartos. Então como é que distribui os miúdos? Como é que faz? Quer dizer, dormem os rapazes todos num quarto, uns para os pés, outros para a cabeceira, e as raparigas a mesma coisa.
A senhora, quando está grávida, portanto, quando vai ter as crianças, costuma ir ao médico com regularidade? Nunca fui ao médico. E onde é que costuma ter as crianças? Tenho em casa. Porquê é que tem os filhos em casa? Não prefere ir para a maternidade? Não, quer dizer, não vou para a maternidade porque me sinto bem, me tenho tido sempre os filhos normal, bem. Só desde pequenino, que nasceu de 7 meses, é que eu tive assim, tive que ir para o hospital com 5 meses, nasceu aos 7, saí, ele ficou lá, mas senti-me bem à mesma. E só do outro que é o Rui, é que nasceu assim mais forte, nasceu com 10 meses e 15 dias, porque também não fiz caso de ir ao médico, andei 2 dias com as algas perdidas e pensava que ia ter o parto normal como tive dos outros. E afinal ele acabou de ir para o hospital, mas estive em casa, foi uma pessoa que me assistiu, uma vizinha minha, acabou dele ir para o hospital fazer lavagem ao estômago e eu fiquei. Cá me curei em casa, mas não fui. Olha, e os seus filhos são saudáveis? Sim, graças a Deus têm sido saudáveis. Nenhum deles tem assim uma doença, nada? Não, graças a Deus não. Só este é que nasceu assim mais fraquinho, como disse, e vintinho do ouvido, mas não tem nada. Eles brincam por aí, não? Pois, andam por aqui a brincar e às vezes até se esquecem de vir almoçar a casa, mas como comer a pouco, até os deixam andar a ver se esquecem. O que é que comeram hoje? Hoje comeram batatas cozidas com charro. Tem água cá em casa? Pois. Tem água cá na... Diga? Água não tem, pois não? Não. Vamos ao chafariz. E retrete? Temos casa de banho, sim senhora. O que é que volta e meia, sei lá, uma ratazinha bem jeitosa, que temos que andar de noite, parecem os aviões. Depois temos o método hormonal, chamado a pílula. É o método mais eficaz que nós temos aqui a nível do centro de saúde. Em 1976 é publicado o despacho que cria as consultas de planeamento familiar nos serviços de saúde. Ser certinha, não ser esquecida, porque estas pílulas que nós temos agora... Os homens já assistem às consultas, mas há ainda muita ignorância. Tão fortes como eram as pílulas dos anos 60. Já ouviram falar em planeamento familiar? Sim, temos ouvido falar, mas não se sabe bem o que é isso. Ainda não explicaram muito bem o que é isso, de maneira que não temos uma ideia formada acerca disso. O planeamento familiar ajudou muita família. Quer dizer, ajudou na parte porque havia famílias que não podiam ter 8, 9 e 10 filhos, como aconteceu na minha altura. Não tinham condições para isso. E, ao mesmo tempo, ajudava a não engravidar para não ter as consequências de abortos. Portanto, o planeamento familiar veio limpar, entre aspas, esta situação de nascimentos indesejados, de nascimentos com problemas para a mãe e para a criança, veio organizar mais as famílias, porque elas já sabem que não podem ter mais filhos e têm os seus cuidados, e, portanto, os filhos que existem são mais felizes porque o que têm é dividido por menos do que por mais. Neste aspecto, eu penso que a vida melhorou muito. E eu estou contente porque são estas memórias e com a idade que eu tenho, esta evolução toda, neste aspecto, dá-me uma certa satisfação. A sociedade também muda muito depois da Revolução. O fim da guerra e o regresso dos soldados e dos exilados, a descolonização dos territórios africanos e as férias que os imigrantes passam em Portugal trazem outros modos de viver e pensar que contribuem para uma maior abertura e esclarecimento das pessoas. Os recursos, nomeadamente de água, de esgotos e de estradas, permitiu que as condições de vida melhorassem consideravelmente de todas as famílias. Todos os hospitais melhoraram consideravelmente, até porque deixaram de estar inundados com aquela massa de crianças gravemente doentes, com problemas que deixaram de existir. A diarreia aguda deixou de ser um problema epidémico, as doenças infecciosas baixaram consideravelmente, o que significa que, com os mesmos recursos, esses hospitais puderam dedicar-se a outros casos, a outras crianças, que anos antes não teria sido possível atender. Ao mesmo tempo, as campanhas de vacinação chegam a todas as crianças e os bons resultados vão aparecendo.
Doenças como a poliomielite, a difteria e a tosse convulsa são pouco a pouco erradicadas. Mas é preciso continuar a insistir junto das populações. Em 1979 é criado o Serviço Nacional de Saúde. O impacto sobre a vida dos portugueses é enorme. O acesso tende a universalizar-se. Constroem-se mais hospitais e centros de saúde. Os cuidados a grávidas e recém-nascidos melhoram muito. Mas a rede de saúde pública que começa a nascer tem problemas de articulação. O Ministério da Saúde tinha duas direções-gerais, a Direção-Geral dos Hospitais e a Direção-Geral dos Cuidados de Saúde Primários. E, como tal, as estruturas de uns não se podiam confundir com as outras. Os técnicos que trabalhavam num sítio não podiam trabalhar no outro. Quer dizer, era o divórcio completo. E os médicos que faziam o seu serviço público nos hospitais até aquele horário do costume, da 1h da tarde, depois, à tarde, iam fazer as consultas nos centros clínicos da Caixa de Previdência na altura. Mas sem articulação entre o hospital onde ele trabalhava e aquele centro clínico onde ele trabalhava. E isto criava muita confusão, e em quem sofria essa confusão eram as próprias grávidas, porque eram-lhes dadas ordens completamente desconexas com o sítio onde elas iam. Era este desgaste contínuo e diário que a gente sentia que tinha que haver qualquer coisa que mudasse isto. É nesta situação que, em 1985, Leonor Beleza toma posse como Ministra da Saúde do primeiro governo liderado por Cavaco Silva. Eu, abaixo-assinada, afirmo solenemente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Naturalmente, nos primeiros tempos, andei a tentar compreender a realidade, porque é que ela era assim e o que é que fazia sentido fazer. E encontrei no Dr. Batista Pereira, que foi meu secretário de Estado a partir de 1986, encontrei uma pessoa empenhadíssima, interessadíssima, profundamente conhecedora desses domínios. E, de facto, começámos a trabalhar, ele e eu e mais um grupo de pessoas interessadas nisto tudo, incluindo o Dr. Albino Aroso, começámos a trabalhar, a levantar a situação, a tentar compreender como é que devíamos atuar, e depois houve toda uma série de coisas que aconteceram. Em 1987 há um primeiro relatório relativamente pormenorizado sobre qual era a nossa situação e como é que podíamos sair daí. Depois é formulado com base nisso um programa de investimentos, porque isto era uma questão de organização das coisas e de investimentos muito criteriosos daquilo que era necessário para melhorar a situação. E, enfim, arranca de facto uma atuação sistemática, pormenorizada, programada, com o objetivo, na altura, de aproximar os nossos dados dos países, sobretudo europeus, mais desenvolvidos. Eu via que muitas vezes chegavam à Direção-Geral perguntas vindas da Europa, de certos países, a perguntar quais eram as estruturas que a gente tinha, número disto e número daquilo, camas, médicos, obstetras. E aquelas perguntas não tinham resposta, não tínhamos números. E então aquele relatório foi a primeira vez que a gente viu os números reais das coisas. Tantos hospitais assim, tantas camas assadas, médicos, enfermeiros, obstetras, parteiras, etc. E esse relatório punha perfeitamente a cru e a nu a realidade portuguesa. Bom, esse primeiro relatório foi, de facto, elaborado num cubículozinho do Hospital Santo António, a pedido do Secretário de Estado, da Sra. Leonor Beleza, que é então Ministra, e era coordenado por um neurocirurgião, Dr. Luís de Carvalho, do Hospital Santo António, que era assessor do Dr. Batista Pereira, e era composto pelo professor Pereira Leite, pelo Dr. Albino Aroso e por mim próprio. Eram tempos difíceis, não havia telemóveis, não havia internet. E as estatísticas que tinham à disposição eram de muito má qualidade. Foi preciso viajar muito, telefonar muito, mas pôde ser concluído em tempo útil.
foi feita uma avaliação global de, no fundo, como é que se nascia em Portugal. E foram feitas já algumas propostas. E depois tivemos que esperar. Este relatório mostra que muitos bebés em risco não sobrevivem ao transporte para os locais onde lhes serão prestados os cuidados necessários. Muitas vezes recebi aqui bebés vindos ao colo dos pais, recém-nascidos com grandes dificuldades, ao colo dos pais, de táxi e dos bombeiros, em condições que pode imaginar, não é? Os bebés, a primeira coisa que lhes acontece é perder calor. Os bebés chegavam aqui naquilo que nós chamamos de hipotermia, outra vez com dificuldades respiratórias agravadas, e esta situação era terrível para quem recebia, para quem tinha necessidade de evacuar o bebê, de mandar o bebê para um outro hospital, dos próprios pais e dos colegas e dos médicos que recebiam o bebê já em condições realmente incontornáveis na sua gravidade. E então, organizamos uma ambulância de raiz, depois tivemos que organizar o pessoal de apoio e tinha que ir um médico com experiência em neonatologia, uma enfermeira com experiência em neonatologia e um motorista de ambulância. Teve que se colocar uma antena aqui no Hospital Santa Maria e que permitia uma ligação direta para a ambulância. E nós tivemos que testar todo este sistema, rua por rua, percorremos daqui à Cruz Vermelha, a todas as maternidades onde havia partos, para perceber se o sistema funcionava, se a incubadora funcionava, se o carro tinha avarias, qual o melhor percurso. Tudo isso foi feito e registado, e ia eu sempre com uma equipa técnica. O sistema alarga-se a todo o país. Embora se verifiquem avanços na área do transporte, não existe ainda uma abordagem global para a saúde materno-infantil. 2 anos depois do primeiro relatório de diagnóstico, as reformas não avançam de forma significativa. Até que um dia houve um encontro fortuito e curioso, de que eu não falarei, com a Sra. Ministra da Saúde e que foi questionada o que é que estávamos à espera. E imediatamente as coisas se resolveram. Foram dados 24 horas para apresentar os nomes de uma Comissão Nacional e isso foi feito em colaboração com o professor Torrado da Silva, que estava então em Coimbra, e pudemos rapidamente então começar a trabalhar. Esta comissão toma entre mãos a tarefa de aprofundar o primeiro relatório de 1987 e de criar o primeiro Plano Nacional de Saúde Materno-Infantil. Imediatamente se detectou que um dos problemas talvez mais graves era a brutal dispersão de partos. Por todos os sítios, em qualquer canto, podia nascer uma criança em más condições e muitas vezes com partos que eram executados por profissionais sem experiência nesta área. Portanto, uma das primeiras conclusões é que é preciso fechar esses sítios todos. E foram encerrados, se não estou em erro, 157. Ter uma porta com uma luzinha acesa que diz assim, serviço de urgência, e lá dentro não existir o que deve ser, é a chamada falsa noção de segurança. Não havia segurança. E o que a gente quis dar era segurança ou nos lugares onde se nascia. Portanto, tinha que se escolher. As pessoas na altura acharam muito, e sempre discutiram muito, que eram questões de caráter económico, que era para não se investir mais na forma como os partos ocorriam em certos lugares. Mas isso é uma parte da história quase insignificante. O que é muito importante é que nos sítios onde não ocorre um número elevado de partos, o pessoal não está treinado para as situações que possam ocorrer. Portanto, foi definido um patamar mínimo de partos que ocorreriam num certo lugar para que esse lugar fosse considerado seguro do ponto de vista do treino dos profissionais de saúde. E depois, com isso, vem o investimento naquilo que é necessário que esteja presente quando ocorre um parto
E a definição, obviamente, de quais eram os lugares onde isso devia ocorrer. Isto explicava-se às pessoas, aos técnicos, aos autarcas. Fundamental, porque sem a colaboração das autarquias, muito dificilmente se conseguirá incrementar um programa destes. Sem um diálogo muito grande em que se captem os profissionais de saúde e, vá lá, os representantes dos cidadãos, se é que os autarcas o são, e são, de facto, sem isso é muito difícil. E isto tem que ser explicado. Se eu estiver numa aldeia e os lavradores disseram a estrada devia passar por aqui e aparecer um engenheiro civil diplomado, estudo, coisa, olha que não, talvez ela se for por aqui, ora venham cá ver, ora venha. Eles convencem-se todos. Se for lá um político, é corrido. Ora bom, e este é o problema do nosso tempo. Nós aceitamos tudo que nós propusemos, desde o encerramento desses hospitalecos da periferia, ao transporte de emergência dos recém-nascidos e das grávidas, tudo foi perfeitamente aceito. Nós dizemos, vocês vão passar a ter à cabeceira um obstetra, um pediatra, um anestesista. Isto foi um salto fundamental, enorme. Mas eu confesso que não consegui fechar na altura todos os serviços de maternidade que eu acho que, ou que achávamos que deviam ser fechados. O processo não foi muito fácil. Acho que beneficiou na altura de imenso cuidado que os militantes desta causa da saúde materna e infantil, que eram membros da comissão, foram fazendo nos sítios todos por onde passavam, e das conversas que tinham e da forma como conquistavam os profissionais de saúde, porque isso também era extremamente importante. É diferente haver uma autoridade local que protesta se os profissionais de saúde sabem que as coisas não devem ser assim e devem ser de outra maneira. E, portanto, foi muito importante envolver os profissionais de saúde nos mais variados sítios para a compreensão de que era melhor que as coisas ocorressem de uma outra maneira que era mais segura. Do ponto de vista dos equipamentos, foi tudo adquirido de uma maneira mais ou menos homogénea para todos os hospitais, por preços muito mais baixos daqueles que, por cerca de metade, e os serviços foram todos equipados conforme a sua diferenciação. Do ponto de vista dos profissionais, havia também grandes lacunas, havia falta de enfermeiras parteiras e havia falta de neonatologistas. E aí era, digamos, o Ministério, a parte política, que tomou as decisões, e é preciso realçar isso. Nunca a Sra. Ministra da Saúde interferiu em nenhuma decisão da Comissão, sempre as aceitou, nunca fez alterações ou propôs alterações. Nessa altura, o que foi decidido foi criar mais vagas para enfermeiras parteiras, enfermeiras de saúde materno-infantil e para pediatria, e formar mais pediatras depois em neonatologia em cuidados intensivos neonatais. Há muitos fatores que influenciam nisto. Por exemplo, a melhoria das estradas em Portugal foi um fator decisivo para que fizesse sentido fechar maternidades em determinados sítios e garantir o transporte dos recém-nascidos, porque quando, por exemplo, duas cidades estão distantes, estavam e mantêm-se, digamos, com a mesma distância física, mas se leva 5 horas a percorrer essa distância, ou 2 ou 1, é completamente diferente do ponto da segurança daquilo que ocorre e da segurança dos transportes que podem ocorrer. E, de facto, os transportes medicalizados em Portugal melhoraram extraordinariamente nessa altura, o que também contribuiu para as pessoas não ficarem alarmadas a sentirem-se sozinhas e abandonadas. Então, se eu tenho o meu menino, tenho que andar 40 km, 50 km, quando tenho aqui um hospital a 5 minutos. E as pessoas não percebiam que esse facilitismo era uma armadilha inqualificável, sabe? Inadmissível. Era o próprio Estado que estava a enganar as pessoas e participava por omissão. Não denunciava isto. Não se assumia como responsável por aquilo. A doutora falou-nos da maternidade de Elvas.
como sendo uma que deveria ter fechado. Pois foi, porque eu até fui lá, imagino, a convencer que... Mas os meus colegas, que eram um casal de obstetra... Não, ele era cirurgião, ela era obstetra. Mas não queriam. Aliás, era assim uma mesa como esta, mais ou menos. E estiveram todos contra mim. Não queriam fechar. E essa maternidade de Elvas acabou por fechar ou por não fechar? O que é que aconteceu? Acabou por não fechar. A doutora Leonor Beleza aceitou o fechar. O diretor-geral da Saúde aceitou e propôs, a doutora Leonor Beleza aceitou. Mas depois... Mas não chegou a fechar, porque houve eleições. Esta é uma área um bocadinho complicada, às vezes, sobretudo para os políticos. Porquê? Porque os efeitos não são efeitos de curto prazo. Não é imediatamente que as pessoas percebem que a existência do boletim de saúde da grávida, digamos, o seguimento como deve ser de uma gravidez, a determinação de quais são os partos de risco, fazer os meninos nascer nos sítios onde devem ser, garantir que há incubadoras em boas condições à espera dos meninos. Não é imediatamente que isso se reflete no que quer que seja. Portanto, leva algum tempo a que os números maus comecem a descer e as pessoas percebam que aconteceu alguma coisa. A melhoria da ligação entre os centros de saúde e os serviços hospitalares foi um dos aspectos fundamentais desta reforma. Foi dada uma ênfase extraordinária a essa componente, portanto, para integrar os cuidados. Porquê? Porque não havia comunicação. Sabe que em Portugal é muito difícil de comunicar. E as ligações horizontais entre os serviços são muito difíceis de estabelecer. As pessoas têm um bocadinho, quer dizer, há um certo autismo dentro das diferentes direções gerais do Ministério que não dialogavam, agora não sei, mas era muito difícil estabelecer o diálogo. E eram pessoas todas muito boas. É que isso é que era curioso. Os dois pés e as duas mãos. Depois temos aqui o coração. Com a execução deste plano de saúde materno-infantil, Portugal obtém uma enorme redução da sua taxa de mortalidade infantil, estando atualmente no grupo dos melhores países do mundo no que respeita a este indicador. Mas foi esse salto, a conjugação do nosso conhecimento da realidade portuguesa e europeia com o que tínhamos do planeamento familiar, um progresso espantoso. E o encerramento das maternidades, onde realmente as mulheres e as raparigas não eram devidamente assistidas, nem as crianças eram devidamente assistidas, portanto, tinham uma mortalidade muito elevada. Portanto, isso mudou radicalmente a nossa sociedade e trouxe como consequência uma redução brutal, substancial da mortalidade infantil e da mortalidade materna, que eu penso que ainda hoje se mantém. Isto precisa de uma vontade política forte por trás. Mas, ao mesmo tempo, precisa de uma despolitização na execução. Isto é, precisa do envolvimento dos melhores, precisa que esse envolvimento seja feito com os técnicos mais capazes, com as pessoas que são capazes de envolver depois os outros, de ser respeitados e de ter uma boa reputação. Portanto, há, de certa maneira, uma coisa que pode parecer contraditória, uma vontade política forte no arranque e na sustentação deste tipo de políticas, mas, ao mesmo tempo, uma capacidade de execução puramente técnica, de alto nível, aonde podem estar todos aqueles que sabem o que estão a fazer, que estão muito empenhados e que são respeitados. Eu atravessei várias mudanças de tutela e aquilo que se passava muitas vezes, independentemente dos partidos que partavam, era materno-infantil está bem, não se toca. E as coisas vão. Porque viam claramente que as coisas estavam bem organizadas, não havia desperdício, havia motivação, havia toda uma equipa de profissionais ativos e as coisas funcionavam com estrutura organizativa, avaliada, com formação contínua. O que é que se pede numa empresa é isto. Portanto, e os resultados finais, todos os anos víamos a ultrapassar-nos os países europeus. Portanto, as coisas funcionavam. Quando se atingem bons níveis, como é o caso de Portugal, não se pode descansar sobre esse assunto e pensar que isso é sustentável para sempre. Qualquer descuido e distração pode ser uma tragédia. E quem pensar que, atingidos estes valores, nós podemos descansar, comete um erro terrível. Um erro terrível.
A saúde materno-infantil deverá continuar a ser uma prioridade para o país, mas a falta de profissionais, o agravamento das condições de vida e o número crescente de bebés prematuros ou com baixo peso à nascença são problemas a enfrentar nos próximos anos. Eu estou preocupado, particularmente com a falta de profissionais, tanto médicos, mas também enfermeiros, no setor dos cuidados intensivos neonatais, e é preciso que se criem, como se fez no início deste trabalho, não havia enfermeiros parteiras, não havia neonatologistas, havia muito poucos, e, portanto, foram abertas vagas em muito maior quantidade e encerradas noutros sítios, de maneira a canalizar muita gente, muitos profissionais para estas áreas, para preencher os lugares todos nos hospitais, nos 45 hospitais de apoio perinatal e perinatal diferenciado. As gravidezes não vigiadas, por exemplo, que são menos que 1% do total das gravidezes, mas quem são estas mulheres? Daí as diferenças também na mortalidade perinatal e infantil do ponto de vista geográfico. Elas são, sobretudo, periferias urbanas pobres das grandes cidades ou zonas de grande imigração, como o Algarve, por exemplo. Portanto, se nós, com a crise, complicarmos a situação das famílias, o seu acesso aos serviços de saúde, aos meios contraceptivos, aos meios de vigilância da gravidez, se calhar temos aí mais um fator também a aumentar. Aconteceu que nós avançamos muito depressa porque conseguimos resolver o fator evitável. Aquelas asfixias, bebés de grande peso, esses hoje em dia não morrem como morriam antigamente. Mas morrem. Morrem de quê? De situações que dificilmente são evitáveis. Por exemplo, a extrema prematuridade. Só para ter uma ideia, os bebés, dizem-se bebés de tempo completo entre 37 e 41 semanas. Mas hoje a ciência médica está de tal modo evoluída e a tecnologia está de tal modo evoluída que nós, quando temos um bebé de 24 semanas, as pessoas distendem. De 25, muito mais. E sabe porquê? Porque dizem que a taxa de sobrevivência é superior a 60%. Significa que o limiar de sobrevivência destes bebés vai baixando, vai baixando. Os casais engravidam cada vez mais tarde. O empenhamento que se põe numa gravidez, neste momento, uma mulher com 29, 30, 31 anos, ela já tem a profissão, se calhar não tem um emprego, mas já tem uma licenciatura, tem a casa, tem o carro, e, portanto, acha que arrumou tudo, agora investe tudo naquela criança. Portanto, chegar às 25, 26, 27 semanas e a ameaça de perder esta gravidez, e se lhe for perguntado, quer que nós investamos tudo ou não, ela vai dizer que quer. Bom, estes são dois fatores para que cada vez haja mais prematuros que nascem vivos. Mas cuja vida é uma vida de sofrimento absolutamente indescritível. E eu penso que nós, ao utilizarmos a tecnologia, devemos utilizá-la com eficiência, mas também com sensibilidade. E a sensibilidade deve ser determinada por um conjunto de fatores, dos quais a primeira é a decisão da família. Portanto, o objetivo principal é evitar o que é evitável. Segundo, diagnosticar precocemente para, com os pais, ou ajudando os pais a decidir o que querem para aquela gravidez, qual será o futuro, e dar as melhores condições àquela criança com alguma patologia de ter os melhores recursos logo à nascença. Voltamos ao início desta história, novamente à maternidade por onde começamos.
Nas últimas horas nasceram 5 bebés, 3 rapazes e 2 raparigas. Aquilo que a minha mãe me conta, eu tenho 39 anos e há 39 anos atrás ela não fez uma única ecografia. E eu, por exemplo, da Catarina fiz 4 ecografias, derivada da idade, para além das 3 normais, ainda fiz a ecografia da amniocintese. E a vigilância é completamente diferente e a atenção que se tem para com o bebê e a vigilância e o controle que se tem hoje em dia, e são diagnosticados muitos problemas, até mesmo em barriga, né? Que antigamente só se sabiam desses problemas quando a criança nascia. A população não só interiorizou que o parto hospitalar, em hospitais devidamente credenciados, é uma segurança, e uma segurança muito grande, como também interiorizou, em grande parte, que o seguimento da gravidez pode evitar complicações graves ou, caso essas complicações existam, pode levar a um tratamento em devido tempo dessas situações. Tudo isto, no fundo, os méritos não são só dos políticos que tomaram decisões, não são só dos técnicos, médicos e enfermeiros que se foram diferenciando ao longo do tempo, mas também daquilo que foi transmitido às populações que, de facto, perceberam isso. Quer dizer, nós, neste momento, em Portugal, mais de 98% dos partos são partos hospitalares. E isto é uma segurança tremenda. João, o bebé prematuro, pesa agora 1,6 kg. A sua evolução é encarada com otimismo. Ana já está na enfermaria. A cesariana correu conforme planeado. Bruno nasceu com 3,95 kg. O pai, Ricardo, está junto de ambos. Parte importante do sucesso deve-se às condições em que nasceram e ao sistema de saúde que o tornou possível. Em 1960, morriam cerca de 77 crianças por cada 1000 que nasciam. Em 2010, esse número foi de apenas 3 mortes por cada 1000 nascimentos. Em 50 anos, Portugal foi um dos países que melhor e mais rapidamente diminuiu a sua taxa de mortalidade infantil, sendo atualmente uma das melhores do mundo.